Bom dia, eu sou o Chief Marcos Bonfim e hoje nós vamos falar um pouco sobre a segurança pública, né? Em que em nosso país a nossa polícia no Brasil é extremamente agressiva, muito despreparada e com consequências brutais contra a população brasileira. Eu estou aqui respondendo, eu tinha feito um vídeo e coloquei, e tem o Luiz Rocha, esse vídeo praticamente endereçado a ele, que ele entrou no Instagram e bateu uma conversa muito boa no Instagram, e o propósito é esclarecer algumas dúvidas, e a Gisele Cleo também entrou e participou. Na verdade, ela copiou muitas coisas do Luiz e fez um comentário pequeno. Então, o propósito era esse. E o propósito maior é... Porque no Brasil, as pessoas têm uma ideia que aqui nos Estados Unidos é o país do mundo da maravilha, sabe? Que os policiais aqui estão muito contentes com seus salários, que o sistema funciona perfeitamente e por aí vai. Então deixa eu ressaltar uma coisa, e que a criminalidade aqui praticamente não existe. Agora de manhã tomando um cafezinho. Então essa é uma ideia que parece que nós não temos criminosos aqui. Bom, primeiro, se eu só alertar a vocês que os Estados Unidos é o país número 1 no mundo com o maior consumo de cocaína, de drogas em geral, e a entrada de drogas nesse país é uma coisa alarmante. Hoje o governo federal tem galpões e galpões e galpões, milhões e milhões de dólares, com drogas armazenadas até que o juiz decida incinerar essas coisas todas. Inclusive tem lugares, galpões, altamente protegido pelo governo federal, em que as pessoas não sabem onde está localizado e para que servem aqueles galpões. Isso é só para vocês terem ideia, a quantidade de drogas e o valor monetário é tão imenso que muitos desses prédios requer uma proteção muito cara para os contribuintes americanos. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, que aqui nos Estados Unidos, condenados, tá? Não é presos, são condenados cumprindo prisão. Nós chegamos quase a 3 milhões de pessoas. Vou repetir. Quase 3 milhões de pessoas, fazendo com que nós temos 4 vezes mais presos e encarcerados. Haja vista que no Brasil nós temos uma média de 30% a 40% de pessoas que estão encarceradas, que nem a julgamento teve. O que eu estou te falando são 3 milhões de pessoas condenadas. Eu não estou falando para vocês sobre pessoas que estão presas momentaneamente nos presídios locais, nos condados, tá? Aqui, que isso aí seria um número extremamente absurdo. Então, a ideia que as pessoas pensam, é totalmente errônea em relação aos Estados Unidos. Eles acham que as pessoas aqui respeitam a polícia. Respeitam não, gente. Inclusive, hoje existem campanhas contra a polícia, fazendo pressão para o governo reduzir o fundo financeiro para os departamentos de polícia, que seria a coisa mais estúpida que alguém pode requerer, reduzir o investimento na polícia, principalmente na área de treinamento, equipamento, tecnologia, etc, etc. Bom, para quem é bandido, é uma boa solução. Então, eu quero, primeiro, começando para você, eu vou mostrar aqui para você um certificado. Em 2012, esse curso eu fiz pelo governo federal, tá? Pela FEMA, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para ser treinador Office Safety. Está aqui, para vocês verem. Office Safety. Esse curso foi feito na Carolina do Sul, na Academia de Polícia de Carolina do Sul, ao qual eu era certificado também por eles,
E isso aconteceu em 2012. Esse curso foi patrocinado pelo governo federal, 3 instrutores do FBI e mais um chefe de polícia do Texas. Uma experiência imensa. Esse aqui foi em 2008, Office Safety, tá? Pela Academia de Carolina do Norte. E um curso maravilhoso. Voltando aqui no Office Safety, que eu quero falar para vocês, de Carolina do Sul, promovida pelo governo federal. Aliás, eu vou fazer praticamente uns 2, 3 vídeos, porque senão isso vai ficar muito longo, tá? O FBI tem um departamento que é maravilhoso. Aliás, o FBI todo é um departamento que eu admiro, é uma coisa fantástica. E para esclarecer a vocês, o FBI é um departamento de investigação, eles não têm poder de polícia, tá? Então não confunda o FBI com a Polícia Federal do Brasil, são 2 coisas totalmente distintas. E durante esse curso foi mostrado para nós um vídeo que me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. Esse vídeo foi uma entrevista com um cara condenado, cadeia perpétua. Ele não foi condenado à morte, mas pegou cadeia perpétua. E depois de alguns anos, o FBI conseguiu entrevistá-lo e ter autorização, é claro, que fosse usado em treinamentos para policiais. Esse policial matou um policial por vingança, exatamente isso. E durante a entrevista, o pessoal do FBI perguntou a ele o porquê eram 2 policiais, fizeram uma emboscada, o porquê ele matou aquele policial e não matou o outro policial. A resposta foi muito simples e foi uma coisa que me chamou a atenção para mim, porque esse policial não me respeitou. Então, gente, o que eu quero transmitir para você, se o cara é marginal, se o cara cometeu um crime, vamos colocar dessa maneira, se o cara cometeu um crime, ele é um cidadão como qualquer um de nós. Apenas ele cometeu um crime ao qual a justiça, a polícia tem que levar à justiça através do promotor de justiça e ele ser responsabilizado pelo crime que cometeu, independente do que crime que seja. Sempre tratando por respeito. Sempre tratando, yes sir, yes ma'am, sim senhor, por não madame, ou a senhora, etc. O respeito é fundamental. Nós, policiais, não temos o direito de desacatar e de respeitar as pessoas. Eu vou mostrar agora aqui um vídeo para vocês, ao qual houve um diálogo entre eu e essas 2 pessoas que eu mencionei, e vou clicar aqui para vocês verem. Vai acompanhar até o procedimento, né, do depoimento. É o serviço hospital que vai embora. Eu quero dizer... Bora, rapaz! Você bora, rapaz! Bora, você tá no seu carro! Bora, rapaz! Bom, é isso que eu falo em relação a respeito. Praticamente ali tinha uns 9 policiais, me parece de 2 instituições, um era uniforme azul marinho, o outro com uniforme CAC, e esse suspeito, já com a mão para trás, aparentemente algemado, em que o valentão vem por trás, mas mete a mão onde vocês viram ele gritando. É lamentável, gente. É lamentável. Aqui nos Estados Unidos, um policial, nós policiais, temos todo o direito de usar toda a metodologia, inclusive o uso da força progressiva, até você dominar o suspeito. Na medida que você dominou o suspeito, ele está algemado, parou. Você não dá mais um tapa na pessoa e você tem a obrigação, assim que algemar esse suspeito, você dizer para ele: Senhor, o senhor tem todo o direito de se manter calado. Tudo que o senhor disser poderá ser usado contra o senhor. O senhor quer um advogado?
Essa é a nossa obrigação. Ou por quê? Porque é um direito individual das pessoas, é um direito constitucional e é um direito humano. Ah, mas ele cometeu o crime, com certeza ele está preso. E ele vai responder por isso. Mas isso não faz com que nós sejamos o justiceiro. É uma grande diferença nisso, gente. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Se você é policial, você que está me ouvindo, se você tem prazer em algemar, prender pessoas, você precisa rever os seus valores e provavelmente procurar ajuda psicológica para que você possa entender as suas motivações em ter prazer de algemar, prender pessoas e até mesmo abater. Alguma coisa você precisa rever nos seus valores. A nossa função como policial é proteger e servir. E não fazer justiça pelas próprias mãos e muito menos ser justiceiro, como nós vimos aí. Aliás, está correndo o vídeo, parece que saiu ontem no G1, na Globo, eu recebi esse vídeo, e lá na Bahia, o cara totalmente desequilibrado, cala a boca, desgraça! Cala a boca! Falando para uma senhora, que a senhora dizia que não, você não vai prender essa pessoa porque uma prisão é ilegal. Cala a boca! Totalmente desequilibrado. Bom, deixa eu ressaltar aqui a vocês. Provavelmente uns 5 anos atrás, a Polícia Federal, através do sindicato FENAPEF, publicou um estudo feito que hoje no Brasil, bom, naquela época, nós tínhamos uma média de 100 mil policiais totalmente desequilibrados psicologicamente. Então você imagina 100 mil policiais armados com o poder de deter e levar a autoridade policial, que é o delegado, e você imagina o risco que você está correndo, além da banda podre. Né? Mas o assunto que foi discutido aí com o pessoal, ele dizia assim, é Luiz, não é o nome dele? Gostei muito dele, o cara é Luiz. O Luiz diz assim, mas o policial ganha pouco. É simples, peça demissão e procure outro trabalho. Vai buscar um lugar em que você ganhe mais. Mas o policial não é respeitado pela população, e nem deve, porque a maioria dos policiais não respeita a população, quebram as leis, não respeitam as leis, não respeitam o direito individual, constitucional e os direitos humanos. Estamos cansados de ver isso. Todo dia está no noticiário. Todo dia está no noticiário policiais violando todos os direitos, matando e espancando pessoas. Então, gente, aí vem esse argumento. Mas o policial, a população não gosta. Eu também não gosto. A polícia militar, vocês têm visto o meu vídeo, eu sugiro que acabe com a polícia militar. Aliás, não sou só eu, não. Autoridades intelectuais que estudam e acompanham, como as Nações Unidas, já solicitou várias vezes o fim da polícia militar no Brasil. E estamos vendo o que está acontecendo aí, né? A polícia militar totalmente envolvida com política. Isso é uma outra coisa que nós temos que rever. Mas voltando aqui para o argumento do Luiz, eu vou ter que fazer outros vídeos, porque senão vai ficar muito longo. Se a polícia ganha tão mal, se a polícia é odiada pelo povo brasileiro, como eles dizem, por que eles querem ser polícia? Eu vou dar um exemplo. O ano passado, abriu 2.000 vagas para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Sabe quantos candidatos tinham? 135 mil candidatos. Vou repetir, 2.000 vagas, 135 mil candidatos. Será que a polícia realmente, na visão desses 135 mil pessoas, a polícia ganha tão mal? A polícia é tão odiada pela população? Então, por que esses candidatos, qual é o propósito e qual é a motivação que se candidatam para ser policial militar? Essa é uma questão simples, uma pergunta simples, que cada um tem que responder a si mesmo. Porque ao público eles não vão responder, mas a si mesmo. Na minha vida, na época que eu era policial, acho que em média, 3 em 3 meses, eu parava para repensar
e questionar a mim mesmo o porquê eu quero ser policial e o porquê eu gosto de ser policial. Porque eu tenho que dar satisfação primeiro a mim mesmo. Eu tenho que ser autêntico e honesto a mim mesmo. Ah, eu gosto de ser policial porque eu gosto de prender pessoas. Cara, a sua motivação está muito errada. Ah, eu quero tirar os bandidos da rua. A sua motivação está muito errada. Essa não é a função principal de um policial. A função principal de um policial é proteger e servir. Enquanto vocês não entenderem isso, fica difícil. Porque você prendeu um suspeito, eu nunca tive prazer de prender ninguém. Fiz várias prisões e levei preso, porque ele cometeu crime, eu jurei a Constituição Nacional e a Constituição Estadual que eu ia fazer sempre as leis prevalecer, por isso vinha a ser policial. Se eu cometeu um crime, a pessoa tem que ser responsabilizada. Agora, eu ter prazer, olha aqui meu troféu, eu prendi 100 pessoas esse ano, 200 pessoas, que glória! Vocês nunca verão a minha pessoa fazer isso, porque esse não é o nosso propósito. Luiz e Gisele, farei outros vídeos dando continuidade sobre o que é ser policial e quais são as razões principais para ser um policial. Hoje, quanto maior a polícia for agressiva, violenta com o público, maior será a violência contra a polícia. É simples assim. Quer um exemplo? Seja violento, agressivo com a sua esposa e com seus filhos, e você verá o retorno imediato. A mesma coisa será com o povo brasileiro. Enquanto os policiais não colocarem em sua cabeça que o povo tem que ser prestigiado, tem que ser protegido por nós e servido por nós, a violência, a criminalidade cada vez aumenta. Vou repetir. Quanto mais a polícia for violenta com o povo, maior será a criminalidade no país e a atuação contra a polícia será agressiva cada vez mais. É simples assim, gente. Eu acho que esse exemplo que eu dei é muito simples. Seja agressivo com a sua esposa, ofenda ela, e você verá a consequência. Seja agressivo e ofenda os seus filhos, e você verá as consequências. Não precisa ir longe. É simples assim. Então, se hoje nós queremos uma polícia melhor, primeiro, a seleção tem que ser melhor. Durante a seleção tem que ser aprofundado qual é o motivo que a pessoa quer ser policial. É interessante isso. Que Deus possa abençoar você. Vou terminar aqui, porque senão vai ficar muito longo. E darei continuidade e mostrando a banda podre. Vou mostrar para vocês a banda podre, para vocês, em relação à polícia. Contra a minha pessoa. Foram poucos não. Foram poucos não. Delegados federais, delegados estaduais, policiais militares, cara, esquece. Me odeio. Policial civil, até mesmo a guarda municipal, que eu dou muito incentivo para que a guarda municipal venha ter o nome de polícia municipal e que acabe esses ataques constantes da polícia militar, claro, os oficiais, contra a guarda municipal, até eles, muitos. Aliás, gente, eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava em grupos de polícia, durava muito pouco. Eu era eliminado rapidinho. Que Deus abençoe a vocês e nós daremos continuidade nesse vídeo. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.